Olá pessoal, tudo bem? Vocês já devem conhecer o meu canal e sabem que alguns já devem até saber que ele começou despretensiosamente, na verdade nem tem a intenção ou não tinha a intenção de se tornar um canal. Ele começou despretensiosamente para auxiliar algumas pessoas que tinham dificuldades por conta da pandemia e precisavam de ferramentas. E nessa situação de crise, quanto menos você gastar ou tiver que comprar, melhor. Então, a ideia inicial era auxiliar com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, na área que eu tenho, sempre que possível fornecendo ferramentas gratuitas. Mas hoje eu vou abrir aqui um parênteses, eu não vou trazer uma nova ferramenta, eu não vou trazer uma nova dica, eu vou discutir com vocês uma ideia que sempre povoou a minha cabeça, relativo a momentos de crise, como esse de agora, não necessariamente por conta da pandemia, mas qualquer tipo de crise, seja ela financeira, todo tipo de crise. Outras já vieram anteriormente, nós passamos por um momento de grande desemprego nos governos anteriores, mas a minha ideia, o que eu tenho como ideia, ela serviria para qualquer tipo de crise. E eu gostaria de falar um pouquinho, discutir, levantar essa bola, né, para que outras pessoas também pensem sobre o assunto, sobre a grande solução das mentes pequenas, que são as demissões. Demissão. Os gestores atuais, já há algum tempo, infelizmente, eles entendem demissão como solução para contorno de crise. Eles não conseguem enxergar na crise oportunidades que eles não viam antes. Então, optam, sob meu ponto de vista, erroneamente, por demitir, por cortar custos da pior forma possível, que é cortando também os seus clientes, porque o seu funcionário, antes de mais nada, é um cliente, seja da sua própria empresa, seja da empresa que vai prestar serviço para você, ou seja da empresa que lhe fornece insumos, ou seja da empresa para a qual você vende. Em algum momento ele será seu cliente. Então, se você corta empregos e diminui a força de trabalho, você pode ser que não no momento imediato, as grandes empresas demoram a sentir o impacto um pouco mais, mas num futuro não muito distante, as grandes empresas sentem também. E quanto maior, serve o chavão, mas é verdade, quanto maior a empresa, maior o tombo também. Nós temos grandes exemplos do passado de empresas que não souberam aproveitar as crises e optaram, seus gestores intelectualmente superiores e com a grande ideia de vamos cortar custos. Qual é a primeira forma de cortar custos? Vamos reduzir salários. Qual é a melhor forma de reduzir salários? Qualquer um, desde que não seja o meu, pensa o gestor. Ou seja, vamos demitir primeiro a base. A base é o pessoal que recebe menos, porque assim não nos afeta, nós continuamos com os nossos ganhos, mas a base é que sustenta a empresa. Então, eu fiz aqui, eu não sou palestrante, todos sabem, eu nem sequer tenho didática, mas como se trata de ideias, eu estou levantando a minha. Imagine se todo gestor agir dessa forma. Eu criei aqui um microambiente, só como exemplo. Imagine se todo gestor for agir dessa forma. Então, digamos que a gente tem essa microsociedade aqui. O gestor da empresa A, ele tem a grande ideia de, olha, estamos em crise, vamos cortar custos, vamos demitir. Perfeito. Infelizmente, ele tem a ideia compartilhada por gestores de outras empresas, a B e a C também. Evidentemente, todos já sabem que dentro de um microcosmos, ou de uma sociedade, ou de qualquer tipo de relacionamento,
dentro do nosso planeta, em algum momento haverá interação. Então, a empresa A vai interagir com a B, que vai interagir com a C. Em alguns momentos elas serão concorrentes, em outras elas serão parceiras, em outras uma vai adquirir a outra. Então, sempre haverá uma correlação entre todos. Então, esses gestores aqui optaram por, olha, estamos em crise, vamos manter os lucros, a questão é sempre essa, lucros. E deve ser, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista. Eu não sou contra lucros. Mas se tem uma coisa que as guerras nos ensinaram é que às vezes precisamos dar um passo atrás para poder em seguida conquistar o território ali da frente e ampliar o nosso. O melhor seria nem ter guerra, mas já que existe, vamos usar da melhor forma possível a nosso favor. Então eles optaram, no momento de crise, por demitir. A empresa A cortou, eu fiz aqui um exemplo, a empresa A tinha 100 funcionários, ela cortou 20% de sua força de trabalho. Nesse momento, ela não só não foi afetada pela crise, como conseguiu até um ganho com redução de salários, o que aparentemente é fantástico. Entretanto, os consumidores dela já começam a perceber que os que ficaram já não prestam o mesmo serviço do que os anteriores, porque são incompetentes? Não, porque eles estão sobrecarregados. E as filas aumentam, a qualidade do serviço diminui e esses consumidores começam a pensar em ir para a empresa Y. Por enquanto é só um pensamento. Mas vamos ver o que foi que ocasionou a decisão desse gestor com essa grande ideia de demitir, ocasionou no restante da sociedade, no próximo momento. Então vamos lá, ele demitiu 20% de sua força de trabalho e fez gráficos de projeção de lucros fantásticos para os seus acionistas e empolgou a todos. A empresa provavelmente até teve aumento na bolsa de valores, mas vamos ver nos momentos seguintes. A empresa B, que prestava serviço para a empresa A, sentiu o impacto. Por quê? Porque parte desses demitidos eram consumidores dela. Ela também optou, esse gestor e esse fazem parte daquele mesmo grupo de que vamos cortar custos. Mas ele sentiu, os consumidores agora, por conta da necessidade, estão consumindo menos e somente o essencial. Então agora, a decisão de demissão deste aqui já afeta este aqui, mas eles têm o mesmo pensamento, então ele também demitiu para poder manter os lucros. A empresa C segue o mesmo modelo, ou seja, a empresa C tomou a mesma decisão, eu vou demitir para manter os lucros, os meus acionistas precisam disso. Eles sequer cogitaram nas possibilidades que o governo ofereceu, por exemplo, no caso dessa pandemia, eles não tentaram negociar, mas no caso dessa pandemia, o nosso governo colocou várias ferramentas e artifícios protelatórios antes de uma demissão para poder salvar empregos. Coisas que este gestor e este gestor aceitaram em um primeiro momento, mas em seguida demitiram, não cumprindo o prazo que eu te dou o benefício de você reduzir os salários, mas você não pode demitir pela mesma quantidade de meses em que o seu funcionário tiver o salário reduzido. Ok, não é bom para ninguém, mas nesse momento atende a todos, atenderia a todos, porque estamos em um momento de crise. Na crise, todos devemos ceder um pouco. Os funcionários certamente aceitaram uma redução de salário. Então, esses empresários eles tinham a possibilidade dada pelo governo de reduzir em 25%. Em certos casos, se isso não fosse suficiente, em 50%. Em outros casos, se isso ainda não fosse atendido, em 75% do valor do salário, desde que mantivessem os empregos. Mas eles querem lucro agora. Então, eles aceitaram, mantiveram os lucros, fizeram aqueles gráficos maravilhosos para os acionistas que estão acreditando na capacidade desses gestores, mas não estão enxergando o todo, porque o acionista ele quer o lucro
como eu já falei, vivemos em uma sociedade capitalista e o lucro não é mal visto, o lucro é desejado, mas sob que condições? Então, muito bem, essas empresas, como eu falava, ela tinha vários artifícios, e o último artifício antes da demissão era a interrupção do contrato de trabalho por uma quantidade de meses, mas ainda mantendo o vínculo empregatício. Ou seja, o empregado estaria perdendo até mesmo o salário por um determinado tempo, mas manteria o emprego e manteria alguns outros benefícios que para as grandes empresas não é tão prejudicial assim, muito pelo contrário. É até mais barato para a empresa manter os funcionários do que contratar novos, treinar novos. Mas vamos lá, eles optaram por isso. Diferente do que faz, por exemplo, as pessoas com uma visão mais ampla, que pensaria, não, isso vai passar e eu preciso manter eles, porque esses são meus consumidores. Em algum momento eles vão consumir o meu produto, seja através de mim mesmo, seja através daqueles que vendem para mim. Então, se eu aumento os custos, eu aumento os meus custos também. Então, vamos lá, eles optaram pela demissão. Num próximo momento, essas duas empresas que estavam aqui já não aguentam mais. Por quê? Porque os consumidores cada vez mais estão deixando de comprar. Essas grandes aqui ainda tinham reserva de capital para se manter por um tempo. As menores, não. Esta empresa aqui eu estou usando como exemplo de um visionário, aquele que aceitou em um determinado momento reduzir os seus lucros, mas manter os seus funcionários, sabendo que ele não está lidando apenas com números, ele está lidando com pessoas, sabendo que ele tem na sociedade ele tem uma presença muito importante. Ele é muito mais do que um empresário. Ele é a fonte de renda de famílias. Ele sustenta a sociedade de alguma forma, assim como todos deveriam pensar. Então, este empresário aqui não demitiu, e nós vamos ver o que provavelmente vai acontecer com ele no futuro. Agora, essas empresas menores já não conseguem mais se manter. Não conseguem se manter porque foram demitidos os funcionários das outras, eles pararam de consumir, e esse consumo que eles faziam era justamente do que ela produzia. Mais ou menos como fazem os bancos, e aquele papo já tão batido de que vamos automatizar tudo para reduzir custos com mão de obra. Ora, gente, eu sou um profissional de tecnologia, ninguém deveria mais do que eu defender o uso da tecnologia, mas não para cortar empregos. A tecnologia ela deve vir para aumentar a produtividade, para substituir o homem em atividades prejudiciais à sua saúde, como, por exemplo, mineração, como, por exemplo, extração de commodities, de recursos minerais, melhor dizendo. Eles ainda não são commodities, mas para isso deveria ser usada a tecnologia, não para cortar mão de obra e reduzir custos, aumentando o lucro em um primeiro momento. Sempre essa visão de gestão pensa só no momento atual, ela não vê o passo seguinte, jamais. E por isso eu faço um alerta aos acionistas: observem os seus CEOs, observem os seus gestores, e observem os gráficos que eles estão apresentando com projeções. Projeção nada mais é do que expectativa. Essa expectativa pode não se cumprir. E os números são só números. Os números não precisam consumir. Os números não comem arroz, os números não comem feijão, portanto, os números não compram. Cuidado, senhores acionistas, com esses seus gestores atuais. Eu, por exemplo, nunca vi um robô entrando numa concessionária para comprar um veículo último modelo que ele mesmo acabou de produzir. Alguém já viu, por exemplo, um robô? Eu vou citar aqui o nome de uma empresa, mas não estou falando que ela é um mau exemplo, tá? É apenas um exemplo, é uma abstração para entendermos melhor.
Alguém já ouviu dizer que um robô da Honda entrou em uma concessionária da Honda para comprar o carro que ele mesmo produziu? Evidentemente que não, mas o funcionário da Honda, que recebe o seu salário, muito provavelmente vai querer comprar aquele carro que ele mesmo produziu, porque ele sabe que foi bem produzido. Ele participou do processo de produção. Ele pode não conseguir comprar com o salário que ele ganha à vista, mas existem formas de financiamento. Ele será o consumidor da própria empresa, como eu havia dito anteriormente. Alguém, por exemplo, já viu aquele papo dos banqueiros de sempre? Vamos automatizar tudo porque isto vai melhorar a qualidade do atendimento, vai agilizar, vai aumentar a comodidade se você for atendido pela internet num autoatendimento no nosso site. Ora, isso tudo é muito bonito e poderia ser complemento, nunca substituição, como eles estão fazendo. Eles venderam essa ideia lá atrás, no passado, de que reduzindo o número de caixas, pessoas físicas lá dentro, eles reduziriam custos, e por conta dessa redução de custos, as tarifas reduziriam, e por conta dessas tarifas reduzirem, eles implementariam melhores condições de atendimento, que melhoraria na qualidade do atendimento, na velocidade do atendimento. Então vamos lá. Eles fizeram tudo isso, venderam essa ideia. Agora existem menos caixas, pessoas físicas e muitos caixas eletrônicos, o que é fantástico, porque para pequenas coisas, como por exemplo pagar um boleto, isso é necessário. Nos dias atuais eu não estou falando que isso não é bom, mas como complemento e nunca como substituição. Alguém aqui já entrou em um banco e não enfrentou fila? Ora, mas se os próprios banqueiros haviam dito para nós que as demissões aumentariam os lucros, que reduziriam custos e fariam com que todo o processo melhorasse, se isso não está ocorrendo, por que eles tomaram essa decisão então? Não está ocorrendo. O seu banco está te cobrando tarifas menores hoje do que cobrava antes? Não, muito pelo contrário. Hoje você paga se respirar dentro do banco. Você paga por tarifas que nem existiam antes e agora já não tem mais os custos daqueles funcionários. Então, redução de força de trabalho não é bom nem para eles e nem para nós. A qualidade do atendimento não melhorou. As filas dos bancos aumentaram absurdamente a ponto de o governo ter que estabelecer normas de tempo de atendimento. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos continuar um pouquinho mais e ver onde isso vai levar. Sempre na questão das demissões, que esses 3 gestores fantásticos optaram covardemente no momento de crise, não observando as oportunidades. Então, as pequenas empresas não conseguem resistir. Essas 2 morreram. No passo seguinte, a empresa D e a empresa E precisaram tomar essas ações porque os seus consumidores já não existem mais, eles foram demitidos por estas empresas. Portanto, a demanda pelos produtos deles reduziu e eles foram obrigados a reduzir. Este aqui, por exemplo, nesse momento já deve estar em uma fila de banco tentando uma renegociação ou empréstimo, que pode ser que consiga para resolver por um determinado momento, mas ele vai ter que pagar em algum outro momento. Então, vamos lá. Agora, os consumidores já nem existem mais na quantidade que existiam. Por quê? Porque por um determinado tempo existia o seguro-desemprego, existiam os benefícios governamentais, os programas de auxílio e etc. Mas nós estamos vendo que existem pessoas que nós nem sabíamos que existiam, gente que não tem sequer CPF para poder pedir um benefício governamental no momento de pandemia. Ou as pessoas não ouviram falar sobre isso. Então, já não existe mais consumidores. Todos esses empresários aqui demitiram, este manteve. O lucro dele com certeza caiu, eu não tenho dúvida alguma, mas ele não demitiu. Ele se manteve firme, ele se manteve confiante, ele teve visão que um dia isso passa.
e os meus concorrentes que estão quebrando são oportunidades para mim, porque o que eles ofereciam agora eu posso oferecer. Então vamos ao próximo passo. Não tem mais consumidores, cada vez menos consumidores. E agora essas grandes empresas já começam a sentir o baque. Aquilo que parecia fantástico, aquele rendimento a mais que eles projetaram para os acionistas, não está se realizando, com certeza não está. Grandes empresas e grandes corporações, em momentos de crises anteriores, tomaram essa atitude de demitir e só aumentaram o seu problema. E eu posso citar, é evidente que cada uma tem a sua particularidade, mas eu posso citar várias. Quem nunca ouviu falar do Mapping, quem nunca ouviu falar de uma Mesbla, quem nunca ouviu falar da Varig, da VASP, da Transbrasil, da Gurgel, existem muitas outras. Empresas que optaram por demitir, ao invés de tentar novas soluções. Por que cada vez mais tem pequenos empresários que estão aparecendo agora, nesse momento de crise, com ideias brilhantes e fantásticas? Por que os grandes empresários não aproveitaram esses demitidos que agora estão pegando todos os seus recursos para montar as suas MEIs e ter essas ideias fantásticas e geniais, como nós estamos vendo nesse momento de pandemia, e não aproveitaram esse grande potencial intelectual e profissional que tinham dentro de suas empresas e não deram oportunidade para que eles desenvolvessem produtos e serviços melhores? Porque para este gestor, o que importa são números. Esses indivíduos aqui são números para eles. Mas eles esquecem que para os acionistas, eles também são números. E nós vamos ver o que vai acontecer mais à frente. Como eu disse, a maioria das empresas agora, num momento bem posterior, já não resistiu. Apenas as grandes que conseguiram renegociações e apoio governamental e grandes incentivos fiscais e etc., com aquele grande papo de que manteremos o emprego, o que eles não cumpriram, como é possível observar, apenas essas ainda resistem, mas agora o mercado consumidor dela foi reduzido a tal ponto que o que restou já não a sustenta mais. O que entra de receita não cobre os prejuízos, não cobre os financiamentos, não cobre o endividamento que ela teve. Os consumidores já perceberam isso, essas empresas mentiram e por conta delas o problema aumentou. Por conta dela e desses gestores. Lembra daquele gestor que estava aqui? Ora, essa empresa já não existe mais. Os acionistas dessa empresa tiveram prejuízo. Então eu volto a salientar aos acionistas, é possível que hoje a internet chega a qualquer parte do mundo, é possível que alguém veja esse desabafo e essa ideia que eu estou tentando subir. E é possível que em algum momento uma pessoa que invista em ações esteja vendo isso. Então eu volto a dizer, cuidado, analisem bem o que seus gestores estão propondo. Eles só veem números, eles não veem pessoas. Eles não veem outras coisas. E por que eles só veem os números? Porque eles querem cada vez mais parecerem eficientes para poder subir em suas grandíssimas carreiras. É somente isso que interessa a eles, visibilidade, para sair desta empresa A e ir para uma empresa XYZ maior ainda, como, olha como ele foi fantástico, ele aumentou os lucros. Mas quantas pessoas e vidas ele não destruiu com ações impensadas, com o lucro que ele poderia conseguir? Em um passo seguinte, o lucro viria, mas agora ele já está dando prejuízo. Os acionistas começaram a perceber. Os acionistas já perceberam isso. É como se fossem os gráficos da Covid. Percebam que isso aqui é muito similar aos gráficos da Covid das nações que não optaram por fazer um
um distanciamento como foi recomendado pela OMS, como a grande maioria das grandes nações fizeram. Lá, naquele momento, eles queriam achatar, porque ainda não temos uma solução, e nós estamos em crise. Assim como não temos solução para a Covid, não temos também para a crise por enquanto, mas temos atenuantes, temos paliativos até a solução vir, até que ela seja encontrada. Então, as grandes nações fizeram esse achatamento para que os seus centros médicos pudessem dar conta da grande quantidade de gente doente que estavam aparecendo. Houve um número de mortes grande? Sim, houve. Mas poderia ter sido maior? Com certeza. Veja o caso do Brasil, veja o caso dos Estados Unidos, que optaram por não fazer o que eles fizeram e recomendaram. O gráfico deles mostra que, num primeiro momento, houve um crescimento da curva, mas em seguida ela atingiu um pico e agora está em grande declínio. Essas nações, as grandes, as desenvolvidas, as que têm gente pensante em seus comandos, quando eu digo nações, a gente pode aplicar ao conceito de empresa também, estas agora estão vendo a diminuição dos casos. Ainda não temos cura, mas os casos já diminuíram e eles conseguem dar conta do que está aparecendo. No caso de Brasil e Estados Unidos, o que aconteceu? No caso dos Estados Unidos, houve um grande pico, mas até lá, agora, já está havendo uma redução muito importante. Aos dados de ontem, eles que estavam tendo próximos de 2.000 mortes por dia, aos dados de ontem estão por volta de 500. É absurdo, sim, mas é menos pior do que 2.000, com certeza. Então, eles já estão em declínio. No caso do Brasil, aos dados de ontem, a gente atingiu um nível de crescimento de casos e de óbitos tão grande, e esse nível está se mantendo. E ninguém sabe, veja o desespero, se isso é só um platô para depois começar a descer, ou se isso vai continuar a subir, o que muito provavelmente é o caso, já que nada está sendo feito de diferente e agora a gente voltou a não fazer o que é recomendado. Então esses gráficos eles são mentirosos. Esses gráficos mostram que os corajosos, os que tomaram as decisões, que num primeiro momento reduziram seus lucros, mas era a decisão acertada, eles agora já estão saindo e se recuperando, enquanto nós muito provavelmente nem chegamos no pior dos casos, infelizmente. Então, seguindo aqui, esses consumidores que estavam aqui, vocês viram para onde eles migraram? Eles migraram para cá, para essas empresas que tinham verdadeiros empresários e que perceberam que isto passa e eu posso reduzir um pouquinho meus lucros agora porque ele virá mais à frente, eu recupero mais à frente. Eu consigo recuperar mais à frente. Agora eu tenho um compromisso social muito maior do que apenas o lucro. Agora eu tenho um compromisso de manter vidas, de manter gente consumindo, de manter a sociedade funcionando. Esses aqui ainda estão naquela ideiazinha de a gente precisa manter a roda girando. Ora, senhores gestores, hoje em dia a gente nem precisa mais da roda. Os senhores nunca ouviram falar nos meios de transportes que utilizam supercondutividade? Não há nem sequer contato mais com os trilhos ou com o chão, com o meio físico. Até mesmo aviões decolam, e há muito tempo, diga-se de passagem, decolam e pousam na vertical. Não há mais necessidade da roda. Já está na hora de reinventarem-se. A roda é necessária ainda? Sim, mas já existem outras formas de fazer as coisas. Existem outras formas de ver as coisas. Existem outros meios de se atingir os lucros e os resultados que os seus acionistas esperam de vocês e que vocês não entregarão. Demitir
é a solução mais fácil. Demissão é a solução mais óbvia, porém mais errada. Demitir só causa prejuízo, inclusive para a corporação que você é gestor. Nunca se esqueça, senhor gestor, que você, para a sua corporação, você tem um cargo elevado, é um cargo de decisão. Então, em você chegará mais dificilmente, mas chega. Você também é apenas um número. Então, opte pela pessoa, opte por manter empregos, opte pela solução correta e não pela solução mais rápida. Existem vários meios de se chegar ao mesmo resultado. Existem várias formas de se chegar ao mesmo local. Existem vários caminhos para se chegar ao mesmo local. Uma pessoa pode ir do Rio a São Paulo de avião. Uma pessoa pode ir do Rio a São Paulo de barco. Uma pessoa pode ir do Rio a São Paulo de bicicleta. Uma pessoa pode ir do Rio a São Paulo de carro, andando, de ônibus. Existem várias formas de se chegar ao mesmo objetivo. E a gente tem que optar por aquela que beneficia a maior quantidade de pessoas possível. Porque beneficiando as pessoas, você beneficia a sua empresa. Quanto maior o seu mercado consumidor, maior a sua empresa vai ficar, mais forte sua empresa vai ficar. É muito difícil que nos dias de hoje existam administradores que não consigam enxergar o óbvio. O óbvio. Mas, enfim, só nos resta torcer para que essa mentalidade mude. Essa mentalidade precisa mudar, assim como aquela de idade, que pessoas com um pouco mais de idade já não têm mais recursos ou não têm grandes ideias. Ora, senhores, nós estamos em pleno século XXI e tem gente que ainda pensa como no século XV. Vejam o exemplo da Fórmula 1. A Fórmula 1, existem muitíssimo poucos ambientes tecnologicamente tão avançados quanto a Fórmula 1. E alguém aqui já ouviu dizer que os mecânicos foram substituídos, ou os engenheiros, num pit stop? Quem é que faz a troca dos pneus são máquinas? Não! A Fórmula 1, tão tecnologicamente avançada, mantém as pessoas, porque é das pessoas que vêm as ideias, é das pessoas que vêm as soluções, e são as pessoas que consomem. Eu volto a insistir, alguém aqui já viu um caixa eletrônico numa fila de compra de um supermercado? Eu nunca vi, mas consumidores consomem. Caixas eletrônicos, URAs, aquelas vozezinhas que nos atendem quando ligamos para as grandes corporações, elas não consomem. Num determinado momento, elas diminuem os seus custos, mas é muito breve. Mais à frente, você vai sentir que o seu funcionário demitido lhe faz falta, seja como funcionário ou seja como consumidor. A questão da experiência, por exemplo, a Renault da Fórmula 1, já que eu toquei nesse caso, acabou de dar uma grande demonstração. Ela recontratou o Alonso, bicampeão mundial. Então não devemos dar chance aos jovens? Muito pelo contrário, e ela explicou muito bem qual o objetivo. Ela quer atingir esse objetivo de ser campeã mundial o mais rápido possível e espera fazer isso já no ano que vem. Como? Com os melhores. Trazendo o Alonso, que com certeza está entre os melhores. Isso não vou entrar nos méritos, mas basta ver tudo que ele já fez. E quanto aos iniciantes? Ora, a Renault deixou bem claro, ela não está abrindo mão de sua academia de novos pilotos. Pelo contrário, ela está agregando a esta academia de novos pilotos o conhecimento, a competência, a capacidade e a expertise que o Alonso já adquiriu e vai fazer com que esses jovens pilotos sejam ainda melhores. Então basta ter coragem,
basta ter dignidade, basta enxergar pessoas como pessoas, senhores gestores, porque os senhores também são pessoas, os senhores também são consumidores e os senhores também são números. Hoje, aquele gestor que estava aqui, muito provavelmente está na fila de emprego, entre esses pedindo emprego para este aqui que não demitiu. Breve será o caso deste e deste, mas precisa haver coragem. As empresas que demitiram no início continuam demitindo. Vejam, as que mantiveram estão aumentando, estão crescendo. E o que é melhor, porque existe uma grande diferença entre crescer e evoluir. Crescer é só aumentar de tamanho, o que é bom em determinados momentos. Agora, evoluir é passar de um patamar em que você se encontra para um patamar superior. Eu até peço desculpas pelo que vou falar agora, mas serve como bom exemplo. Ou como um exemplo a ilustrar que apenas o crescimento por crescimento, não traz grandes benefícios a longo prazo. Desculpem pelo que vou dizer agora, mas se nós fizermos cocô em cima de um monte de cocô que já existia anteriormente, houve crescimento das fezes. Ela aumentou de volume, mas continua sendo fezes. Então, se você jogar fezes em cima de fezes, vai crescer o volume. Mas crescimento apenas não nos interessa. Interessa evolução. Nós queremos sair do patamar atual para um patamar superior. É isso que deveríamos ter em mente sob meu ponto de vista, sob minha modesta opinião. É o que eu acho que deveria acontecer. Então, este era o ambiente que nós tínhamos anteriormente, quando tudo funcionava bem antes da crise. Este foi o ambiente que ficou. Quem se beneficiou? Esta empresa aqui, com certeza, já está em concordata, ou pedindo recuperação judicial. Esta idem. Esta aqui, a do corajoso, a do visionário, foi a única que manteve-se, cresceu, evoluiu e lucrou. Para este visionário, para este empresário de verdade, todos os méritos, todos os créditos e aplausos. Para estes, bom, seja bem-vindo à fila do desemprego. É lógico que vocês são pessoas mais abastadas e podem se manter, mas em algum momento a crise também chega para vocês. Existem empresários, e aqui no Brasil nós temos esse caso. Ainda não é o caso da crise de ir para uma fila de emprego, mas há pouquíssimo tempo, um dos empresários, eu não vou citar nome, era colocado entre os mais ricos do mundo e cogitava estar em primeiro. Hoje, nós não ouvimos mais falar muito bem dele, né? Sabemos todos de quem se trata e sabemos muito bem as coisas que ele fez. Então, eu vou, mais uma vez, eu não sou palestrante, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho didática, mas eu gostaria de levantar este ponto para que os gestores que pensam reflitam sobre as ações que vão tomar nos momentos de crise. Optem pelos benefícios que o governo está dando, que são as reduções de jornada de trabalho e salário, 25, 50, 75. Se isso ainda não for suficiente, optem pela suspensão temporária do emprego, nunca pela demissão, porque ela chega em vocês também, de uma forma ou de outra ela chega em vocês, ela chega nos seus filhos, ela chega nos seus parentes também. Então, eu gostaria de levantar esta questão. Evidentemente eu vou ser muito criticado, porque as pessoas, a grande maioria, muito provavelmente não tem essa mesma visão que eu, e é muito bom que não tenha, porque o que seria do amarelo, do azul, do preto e do cor-de-rosa se todos gostassem apenas do laranja? É bom que pessoas com ideias diferentes sentem-se e debatam
de forma civilizada as suas ideias, as suas inventividades, as suas capacidades para que agreguem ideias umas às outras e façam a sociedade como um todo evoluir. O Brasil, por conta de gestores desse tipo, dos que demitem, o Brasil sempre foi o país do futuro. O Brasil é o país do futuro e, infelizmente, se nada for feito, o Brasil sempre será o país do futuro e esse futuro nunca chegará. Nunca chegará se essa visão pequena, mesquinha e errônea não for mudada. Agora, em 2000, eu não sei se alguém vai assistir esse vídeo, esse desabafo, essa colocação de ideia, da minha ideia pessoal, mas eu estou falando aqui em julho de 2000, nós temos, muito provavelmente, ao final deste ano, eleições. Eleições são uma forma de nós mudarmos o status quo atual, mudarmos as situações que não estão favoráveis. Eleições são uma forma de a gente colocar pessoas com ideias que condizem com as nossas ideias. Não votem no bonitinho, não votem no simpático, não votem no carismático, votem no que tem ideias. Porque o bonitinho, o simpático, o carismático, que não apresenta propostas, ele vai passar. Mas a falta das ideias que ele deveria ter dado lá também vem junto. As ações que ele tomou ou deixou de tomar vão permanecer. Então votem em quem tem ideias, porque até os que têm ideia vão passar, mas as ideias que eles implementaram ficarão, perdurarão. As ideias que eles implementaram vão beneficiar a todos, mesmo depois que eles já não estiverem mais lá. Então, usem o seu voto, votem naqueles que têm ideias. Votar com convicção, que todo mundo fala, vote com convicção. Votar com convicção no errado é votar com convicção. O que você precisa é votar com consciência, não com convicção apenas. Votar com consciência de que eu estou votando neste porque esta ideia que ele está propondo é agradável, é interessante e é boa, não só para mim, para todos. Então, usem a ferramenta do voto. Não acreditem, agora são eleições municipais, não acreditem nesses que vão falar, nós vamos melhorar a segurança, que não sei o que, não sei. Primeiro que isso está fora das competências municipais. Então, para os candidatos municipais, observem as ideias que podem ser implementadas no município. Não adianta ele falar que vai reduzir impostos governamentais do governo federal, porque ele não tem esta capacidade, ele não tem esta possibilidade. Pensem, votem. Eu não espero que concordem comigo. Aliás, quando eu subir esse vídeo, eu acho que eu vou ter uma quantidade de críticas muito grande. Muito provavelmente os gestores medíocres me criticarão e repassarão essas ideias para os seus funcionários que, por medo ou pelo motivo que for, se não pensarem, comprarão. Mas tudo bem, é a minha ideia, é o meu pensamento. E até mesmo um relógio quebrado, pelo menos 2 vezes ao dia, estará certo, estará marcando a hora certa. Então, é bem possível que nem tudo que eu falei, talvez nada aqui que eu falei seja aproveitável. Não sei, essa é a minha visão pessoal. Mas se servir pelo menos para as pessoas pensarem, pararem, refletirem, já valeu o esforço de eu ter perdido esse tempo de fazer esse vídeo. Eu desejo de verdade que a gente mude e deixe de ser o país do futuro para se tornar o futuro. Eu desejo de verdade, porque dessas ações que serão tomadas também depende a minha vida, a sua vida e a dos seus filhos, netos e etc. Então pensem,
nunca pensem só em vocês, porque o que te afeta, afeta a todos. A gente vive em sociedade. O que afeta um, afeta a todos. Pode não afetar no momento atual, mas mais à frente afetará. Então vamos pensar no todo, vamos pensar nas melhores soluções, e se precisar dar um passo atrás, a gente dá um passo atrás. Se precisar dar dois, a gente dá dois atrás. Mais à frente a gente corre. Mas agora é hora de manter empregos. Agora é hora de dar oportunidades. Agora é hora de coragem. Agora é hora de gente que pensa. Então, pensem e fiquem todos em paz. Eu desejo tudo de bom a todos. Eu espero que isso tudo passe logo e que a gente possa viver em uma sociedade melhor já amanhã, se possível. Ok? Era o que eu tinha para dizer nesse momento. Se ofendi alguém, peço desculpas pelo desabafo. Se valeu de alguma coisa, obrigado por ter ouvido este vídeo. E a partir de agora, então, eu voltarei a postar vídeos com dicas, com auxílio e compartilhar um pouquinho do meu pequeno conhecimento com algumas pessoas que naquele determinado assunto sabem um pouquinho menos ainda do que eu, porque hoje eu ensino, amanhã eu aprendo e assim nós vamos evoluindo e subindo de patamar. Ok? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz e tudo de bom. Até a próxima.